Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Sol Shot, gelada do começo ao fim. A primeira garrafa de cerveja 250 ml do Brasil. Voltando ao nosso intervalo, deixou uma pergunta no ar, meio respondida já, mas eu quero saber se esse fato da maioria da população ter uma visão meio negativa dos políticos, apesar que toda generalização é perigosa. O que você pensa disso? Te incomoda? E já emendo uma segunda pergunta nessa aí. O que você pensa dos políticos atuais? A atividade política partidária no nosso país, ela caiu ao descrédito, à desilusão, à descrença, principalmente pelos escândalos rotineiros e constantes que a gente vê, principalmente em Brasília. A partir do momento em que a população ela acredita em somente 10 a 20% dos seus representantes, isso começa a preocupar e deve preocupar não só aqueles que exercem a atividade política, mas todos aqueles que são favoráveis a um Estado democrático de direito. A generalização preocupa, evidentemente toda generalização é nociva. Mas você não pode tirar a razão de grande parte da população, não. Porque nós temos exemplos vivos no nosso país, e cada vez mais é uma crescente, daquela máxima de que político só é bonzinho nos meses de agosto e de setembro, de 4 em 4 anos, que o político promete, mas depois some, que o político prega, mas não pratica, que o político não vai atender aos interesses do seu Estado, mas sim atende os interesses do comandante do seu Estado. Todos esses comemorativos que cada vez mais se fortificam dentro do nosso cenário nacional são motivos que levam ao descrédito. E a partir do momento que você generaliza, você se torna um refém dessa instituição. Isso incomoda? Evidentemente que sim, porque a partir do momento em que pessoas que agem de forma diferente e se posicionam diferente, elas também são confundidas como maçãs podres dentro do cesto. E isso me incomoda sim. Não que eu não tenha defeito, não que eu seja perfeito, não que eu tenha mais acertos do que erros, porque eu sou ser humano cheio de defeitos, mas com alguns acertos, mas que todas as vezes em que eu errei, eu tenho a certeza absoluta, eu nunca causei nenhum prejuízo à coletividade. Os meus erros, todos eles, foram individuais, nunca atingi a coletividade, e tudo aquilo que vem dentro do parlamento, que é em favor da população, eu tenho me posicionado favoravelmente a ela. E como é que você vê seus pares, né? Como é que você enxerga eles ali no dia a dia? Olha, cada um tem uma forma de atuar. Eu não posso fazer um comentário ou dar uma nota a cada um deles. Hoje a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ela dá um exemplo positivo dentro do espírito coletivo, numa resposta para aqueles que desacreditam de uma instituição. A Assembleia Legislativa, recentemente, ela, através dessa CPI da Enersul, fez uma demonstração positiva para o nosso Estado de quando se atua sem partidarismo, que quando se atua sem interesses particulares, individuais, quando se atua com interesse único de atingir o desiderato para a coletividade, você somando as forças, unindo as ideias, comungando dos mesmos ideais, você pode obter benefícios extremos e estrondosos para toda a população. Exemplo disso foi essa própria CPI da Enersul. Pela primeira vez na história do nosso Estado, ouve-se falar em redução de energia elétrica. E se nós olharmos e constatarmos todas as nossas contas de luz, você pode ver,
já começou a cair a conta de energia elétrica residencial de todos os moradores de Mato Grosso do Sul. Então, esse é o exemplo. A unidade, sem o individualismo, atingindo o bem comum. Esse é o mais importante. Tá certo. Meu jovem, para encerrar, me cite dois projetos, ou que já se tornaram realidades, da sua autoria, que você julga que beneficiou a população de uma maneira direta. Primeiro, eu queria fazer uma breve introdução. A grande parte da sociedade entende que a mensuração do bom parlamentar é através do número de projetos que ele apresenta ou é aprovado. Lê do engano, José Marques. Por quê? Porque eu acho que a função do parlamentar hoje não é tão somente ou necessariamente oferecer projetos ou bons projetos. Eu tenho e eu vou elencar alguns deles para você. Mas eu acho que carece hoje não é fazer projeto. Leis nós temos demais. Como nós tem lei nesse país? E diz, né, que se nós soubéssemos como as leis e as linguiças são feitas, nós não as comeríamos. Então, a partir do momento em que nós temos diversas leis, se eu pedir para você pontuar agora 5 leis municipais e você tem um nível intelectual acima da média do cidadão comum, você vai ter dificuldade para pontuar para mim. Com certeza. Então, elaborar leis não é por aí que a gente mensura a capacidade de um parlamentar. Eu acho que tem um comemorativo, um requisito que o parlamentar está deixando de lado: a fiscalização do executivo, a aplicação do dinheiro público, essas obras, como são feitas essas licitações, quem ganham essas licitações, se são superfaturadas ou não, se os trabalhos estão sendo bem desenvolvidos ou não. Essa necessidade de fiscalizar é que ainda há um entrave. Não é do Ministério Público esse... Olha, o Ministério Público poderia ter facilitado a sua atuação através de uma vigilância maior do parlamentar. O parlamentar, na minha opinião, e eu estou tentando fazer isso, ele tem o dever de saber aonde é que estão sendo investidos os dinheiros da população. Por que se cria tantos impostos, taxas? Um projeto de lei para se criar imposto e taxa é rapidinho, principalmente quando se cobra do contribuinte. Mas quando você tem uma ideia boa para abater o imposto, para você reduzir uma tarifa ou uma taxa, é uma dificuldade para você aprovar. Então há essa inversão. Mas como há necessidade, né, e a população entende, algumas delas, que bons projetos também são necessários na atividade parlamentar. Eu acho que o casamento das duas coisas aí seria interessante. Eu também acho que o casamento é útil para o bem comum. Então eu poderia dizer a você, eu apresentei o projeto da obrigatoriedade de bibliotecas em todas as escolas estaduais do nosso estado. Não existia? Não existia. Isso é importantíssimo. A leitura daqueles que estudam em escola pública. É necessário hoje no nosso padrão médio a leitura de pelo menos 12 livros por ano. O cidadão brasileiro não tem o costume de ler nenhum. Então isso dificulta para ele ter uma graduação, para ele ter, pensando mais tarde, num emprego que possa lhe render um valor que ele tenha condições de sustentar a sua família. Eu fui o autor do projeto que obriga que toda gestante que tenha filho na maternidade pública ou particular, ela saia de alta com a certidão de nascimento da criança. Porque antes teria que ir no cartório. Ela recebia uma ficha amarela e ela teria que ir ao cartório para registrar. E o que acontecia? Ela recebia essa ficha amarela, muitas das vezes voltava para sua casa, começava a complicação pós-parto, passava 5, 6 dias. Por isso que muita gente não tinha registro nesse país aqui? Muita gente não tinha registro e mais, muitas crianças registradas em data posterior ao do nascimento, crianças cujas mães iam para as fazendas, para o sítio e não voltavam para fazer o registro
de nascimento, e não tinham cidadania plena. Que é o primeiro documento que seria, de um cidadão, né? Pelo menos a apresentação de seu nome, a determinação necessária da existência dela no nosso planeta. Apresentei projeto que determina que todas as moradias do estado ou do município, 5% devem ser destinadas aos idosos. Por que isso daí? Porque cada vez mais hoje o campograndense, o sul-mato-grossense, ele não tem uma casinha para morar. E a partir do momento que a pessoa atinge 60 anos, via de regra, eles costumam morar com a filha ou com o filho. E isso traz um incômodo dentro do ambiente familiar, porque a pessoa com mais de 60 anos tem hábitos diferentes do jovem casal. Apesar que está mudando, porque 60 está meio jovem ainda hoje, né? Olha, e tem que ser, né? Até porque você não mede a juventude através de idade, mas pode ser 60, 65, 70, não importa. O que deve ter é um maior respeito àqueles que vão atingindo os cabelos brancos. E esse projeto de lei é necessário porque eles têm uma dificuldade muito grande de se obter uma casinha, tanto da empresa municipal quanto da agência estadual, quando eles superam essa idade. Quer dizer, é um projeto seu que vem de encontro a envelhecer com dignidade. Também, né? Também. E não ficar velho incomodando os outros. Não ficar velho porque tem hábitos diferentes, às vezes certo. O filho, a filha, o neto quer uma música mais alta, vai incomodar. É uma série de fatores da vida cotidiana, né, que poderia incomodar e trazer desconforto a todo o ambiente familiar. Tá certo. Meu jovem, a gente está encerrando a entrevista. Quero agradecer a sua presença e também deixar as suas considerações finais aqui para o nosso telespectador. Eu agradeço novamente, dizer a Mato Grosso do Sul da solidariedade daqueles que me fizeram pela primeira vez deputado estadual, que eu vou ter o meu comportamento na verticalidade dos homens de bons propósitos, comungando das ideias e dos ideais, sem mentir, sem tergiversar, sem falsear, até porque eu vou valorizar todos aqueles que depositaram confiança em meu nome e jamais, José Marques, que fique bem registrado, jamais vou decepcionar aqueles que escolheram o meu nome para representá-los no Parlamento Estadual. Isso é muito importante, meu jovem. Continue assim. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.